Olá, estamos aqui para mais um momento do nosso podcast da conferência C12, o Renovo. Eu sou o Marcos Melo, membro do C12, e estou nesse momento com uma convidada muito especial, a nossa psicóloga clínica e organizacional. Comportamental também, Márcia, ou não? Eu atuo nessa área do comportamento. Márcia Silva. Márcia, é um prazer estar aqui com você nesse momento. Então, eu abro para você o espaço para você saudar todo mundo aqui. Olá, prazer é meu. Obrigada pelo convite, Marcos Melo. Para mim tem sido muito prazeroso, muito edificante estar participando aqui da conferência do C12, conhecendo um pouco mais de perto, né, todo o trabalho que vocês têm feito nessa conferência. A Márcia fala, vocês têm feito, mas a Márcia tem um papel fundamental no C12, que talvez muitas pessoas não sabem, e ela vai contar para a gente agora. A Márcia, desde 2019, Márcia, você faz um trabalho com todos os chairs do C12. Todas as pessoas que vêm para chegar no C12 e vão entrando no C12, você tem a incumbência de descobrir, de alavancar, de desenvolver, de saber um pouco mais sobre eles e também ajudá-los. Conta um pouquinho sobre essa tua trajetória com os chairs, que são as pessoas que são encarregadas por cada grupo dos membros do C12. A minha trajetória com os chairs veio através da ligação com o Sérgio Damiani, aquele que foi o precursor, né? Ele e a Lília Damiani entenderam isso como uma missão e trouxeram esse ministério para o Brasil. E aí, através da minha ligação com o Sérgio Damiani, que depois de um tempo dele já ter iniciado, né, esse processo de identificar aqueles que liderariam grupos, os chairs, porque primeiro foi ele que assumiu, né, um primeiro grupo e um segundo grupo. Quando ele começou esse trabalho de identificar esses chairs, ele me convidou para prestar esse serviço para o C12. Então, foi através de um convite dele, do qual eu me sinto muito honrada. E naquele momento veio realmente como um presente e um grande desafio que eu entendo que é porque aquilo que eu faço, a minha vocação vem para cumprir um propósito. Então, Perfeito. Aquilo que eu faço se uniu ao propósito do C12. Muito bacana, muito bacana. Muitas pessoas não sabem disso, Márcia. Eu mesmo, como membro do C12, apesar de saber que você faz esse tipo de trabalho, tenho colegas como membros que não sabem. Então, talvez hoje eles estejam aqui acompanhando o nosso podcast e vão conhecer Márcia Silva e saber que ela é uma das pessoas que é responsáveis pelo início da trajetória dessa pessoa aqui dentro e também depois ajudando no desenvolvimento dessas pessoas. Falando em desenvolvimento, no treinamento dos chairs esse ano, no pré-evento nosso aqui da Conferência C12, você teve um momento com eles e falou sobre identidade. O que você abordou nessa fala, nesse treinamento, nesse workshop com esses nossos colegas? Tá. Antes de eu entrar nesse contexto, Marcos, eu vou só falar um pouquinho então do que eu faço, né, perfeito, ótimo. Fique à vontade. Dentro desse processo. Então, aqueles que se aproximam e que se interessam por ser chairs dentro do C12, eles passam primeiro por uma entrevista, né? Por uma entrevista, várias entrevistas, na verdade. Lá naquele contexto era primeiro com o Sérgio, que era o presidente aqui do C12 Brasil, hoje com o Tiago, com o Murilo. Então, eles passam por todo um processo de preencher um formulário, de contar de como é a experiência deles, já dentro do contexto empresarial. Então, quando eles chegam para mim, eles já passaram por uma peneira, né? E quando eles chegam para mim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a análise do perfil comportamental deles, de acordo com o perfil de liderança. Então, são testes que analisam o temperamento e quais são as características que eles já têm como líderes. O meu trabalho, ele é muito importante nesse processo, juntamente com essas entrevistas que já vieram para ser determinante se ele vai ocupar esse lugar ou não. Eu sempre digo para os chairs, quando eles vêm para a entrevista, porque é normal alguém que está passando por um processo seletivo ter um certo receio quando chega a entrevista com a psicóloga. Aquilo que eu faço não tem certo e errado. É uma análise para identificar o potencial que eles têm. E isso tem sido muito legal, porque faz parte desse processo a entrevista, a análise através do perfil de temperamento e as características de liderança, e depois eles recebem um feedback
que o retorno desse feedback tem sido muito gratificante, porque eu ajudo eles já a identificarem quais são os desafios que eles vão ter para lidar com esse novo desafio aí que se apresenta à frente deles. Você já deixa clara a questão dos desafios. Eu já deixo claro a questão Mas dos sem desafios. assustá-los. Sempre sem assustá-los, né? Sempre sem assustá-los. E dessa vez eu tive o privilégio, então, de fazer parte do treinamento deles, dar ali uma palestra, né? Um treinamento para eles, onde eu trouxe a questão da identidade do chair. Por quê? Esse chair, ele tem uma identidade? Ele tem. A primeira coisa que ele precisa ter é uma convicção do propósito, de que por que ele entendeu que ele pode contribuir com esse propósito, né? De grandes negócios para um grande propósito. Então, ele precisa compreender isso, ele precisa compreender esse lema, viver esse lema. Então, normalmente, é muito comum eles chegarem já para a entrevista me contando de como eles chegaram até o C12, como é que eles souberam do C12. E ali eu já vou identificando, dentro das características de identidade deles, o quanto isso se encaixa. E aí o que eu retomei foi isso. Então, primeiro, você precisa ter uma grande convicção. Por quê? Porque você vai ter que fazer algumas renúncias para se tornar um chair e começar a montar o teu grupo de empresários e levar esses empresários a implantarem o reino dentro das suas empresas, a viver essa cultura do reino também nos negócios deles, que isso é uma quebra de paradigma aqui para o nosso contexto brasileiro. Então, o C12 ele veio trazer um novo modo de ser cristão dentro das empresas. E aliar fé e negócio, né, Márcia? Exatamente. Que talvez seja uma questão muito delicada. Exatamente. Sempre, né? Como é que eu vou, então, aliar fé e negócios? Como é que eu vou me tornar esse conselheiro e ajudar na tomada de decisão desses empresários que estão vindo? Então, uma convicção e uma dependência de Deus através do Espírito Santo para que eu possa, então, dirigir, aconselhar e fazer retomadas que vão ser importantes nesse processo. E, para isso, é que daí eu entro nos contextos que são internos, naquela mudança que precisa acontecer de dentro para fora. Eu preciso lidar com as minhas questões internas para eu ter convicção. Nesse processo da identidade do chair, a coisa mais importante é que eu preciso entender que, como cristão, eu me identifico com Cristo Jesus para poder realizar essa obra e cumprir esse propósito. Eu ia te fazer uma pergunta sobre qual é o grande desafio que eles têm. Seria esse o grande desafio? Ou seria o grande desafio para eles aprender a lidar com o comportamento humano, por exemplo? Porque ele vai lidar com pessoas diferentes, com empresas diferentes, com realidades diferentes, com problemas diferentes. Então, eu falei esse, ou então o que você disse, da identificação dele com Cristo Jesus no trabalho que ele vai fazer, ou teriam alguns outros desafios que você acha que são relevantes? Todas essas questões trazem desafios importantes, tá bom? Porque, primeiro, eles vão ter que quebrar essa barreira de que, culturalmente, a gente veio de um contexto em que fé, religião e ciência não se discute, né? Então, você está quebrando esse paradigma num primeiro momento, porque você se identifica primeiro com Cristo Jesus. Aquilo que você faz parte do pressuposto de que você é cristão. Então, quando se quebra essa barreira, tudo fica mais fácil, porque eu vou buscar uma direção que vem do alto. Essa direção não está somente nas estratégias que eu sigo. O que eu disse para eles e o que eu costumo dizer para quem cumpre um propósito desse é que a estratégia ela precisa se submeter ao propósito. Em primeiro lugar, eu sou cristã. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? É muito comum na minha área de atuação, como psicóloga, quem me conhece no contexto cristão sabe que eu sou cristã. É muito comum a pessoa às vezes me procurar porque eu sou cristã. E aí a pessoa chega para mim e fala assim, Márcia, eu estou te procurando porque você é uma psicóloga cristã. Então, eu preciso primeiro reorganizar isso. Não existe psicologia cristã. Eu não sou uma psicóloga cristã, eu sou cristã. Eu sirvo a Cristo Jesus. Você é psicóloga Jesus. E é cristã. Exatamente. Correto, é isso? Em primeiro lugar, eu sou cristã. Então, o que respalda a minha identidade é o cristianismo. É isso. Eu sou cristã. E, como cristã, então, a psicologia vem como uma estratégia. Então, eu fico feliz quando a pessoa vem com essa consciência, mas eu preciso reorganizar isso. Eu sou cristã, então, tudo que eu faço, tudo que eu sou... Tem princípios e valores bem definidos, bem claros. Desses princípios e desses valores. Perfeito. E aí eu vou conseguir cumprir um propósito, que é eterno. Muito bom. Márcia, se... tem alguém nos escutando, nos assistindo agora e quer saber um pouquinho mais, mas será que eu preciso ter uma característica assim, assim, assim? O que você daria de 3 a 4 pontos para uma pessoa que quer ser um chair
sob o ponto de vista do comportamento, por um ponto de vista do desenvolvimento psicológico, o que você diria assim, você precisa ter isso, isso e isso? Talvez você até na nossa fala já tenha falado sobre isso, mas dá lá 3 dicas para as pessoas ou 4 dicas. Tá. Já falei bastante aqui delas, então, em primeiro lugar, precisa se ter uma convicção. Perfeito. Tá? Algumas questões que são bem importantes é que a pessoa precisa vir de um contexto onde ela tenha experiência dentro das empresas. Então, ela precisa ter desenvolvido já uma liderança empresarial, ela precisa conhecer Perfeito. esse contexto, e aí ela vai trazer a bagagem dela também, da experiência que ela tem dentro desse contexto. Junto com isso e essa convicção de que aquilo vem para ela cumprir um propósito, ela tem a estratégia traz muitas ferramentas já para que ela possa, então, direcionar, aconselhar esses empresários cristãos, porque o material do C12 ele é incrível. O material ele é muito é um material excelente. É um material excelente. Que é o que nós chamamos de currículo, né? Isso, o currículo que todos os do meses C12. são desenvolvidos. Exatamente. Os temas que ele traz, né? E a forma como esses temas são tratados. Então, esse currículo ele é maravilhoso para que ele possa, então, desenvolver o que ele vai poder desenvolver como estratégia para aqueles empresários. Aí, o que essa pessoa precisa estar? Aberta a um novo aprendizado também. Então, ela precisa se colocar nesse lugar também de aprendiz. Por quê? Certo, porque ela vai estar recebendo uma metodologia e ela precisa aprender, então, a Replicar. aplicar essa metodologia, tendo como base que ela cumpre um propósito que é eterno. Ela cumpre um propósito que é do próprio Deus, porque daí agora não é mais uma direção só de alguém que tem uma experiência, mas é uma direção do próprio Deus. E aí eu preciso aprender a fazer o óbvio, porque muitas vezes eu não faço o óbvio. Por exemplo, dentro do contexto cristão, a nossa maior lição sobre liderança é que somos mordomos e que liderar é servir. Então, eu preciso fazer o óbvio. Então, aquilo que está óbvio diante de mim, muitas vezes eu não faço. Eu preciso lidar com esses paradoxos de que eu preciso diminuir para que ele cresça, a direção vem dele. Então, eu preciso perguntar para ele. Nesse contexto, as perguntas são mais importantes do que as respostas. E eu vou perguntar para quem? Eu preciso perguntar para o próprio Deus. Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso, sobre essa estratégia? O que o Senhor pensa sobre esse drama que o meu liderado está enfrentando lá na empresa dele? Então, eu preciso perguntar como líder e eu preciso levar o meu liderado a fazer as mesmas perguntas dentro desse contexto, a vida devocional, a forma como essa pessoa vive o cristianismo e vive a essência do evangelho vai ser fundamental para que ela possa ter resultados diferentes dentro daquilo que ela está fazendo. Então, a estratégia vai servir quem eu sou nesse contexto. Muito bom, muito bom. Ficaríamos aqui horas e horas com a Márcia, porque ela tem muito assunto. Tem uma experiência e uma bagagem espetacular de vida e de conteúdos também. Nós que a conhecemos há muito tempo sabemos disso. Mas o nosso tempo é curto, Márcia, então eu agradeço muito aí a tua participação conosco nesse ping-pong rápido do nosso podcast C12, da Conferência C12. E eu deixo o microfone e a câmera para você fazer a tua despedida de todos aqui agora nesse momento. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu estou sendo muito abençoada através de todas as ministrações dessa conferência. E o que eu gostaria de deixar para você, dentro de um contexto geral, é que as nossas questões internas, elas influenciam o nosso comportamento. E é isso que eu preciso identificar. É isso que, muitas vezes, eu preciso superar para poder cumprir um propósito que é eterno dentro daquilo que eu faço. Então, sempre passe pelo processo de autoconhecimento. Eu gosto muito de um texto, de uma forma que o rei Davi ele se colocou diante de Deus, dizendo assim: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e direciona os meus caminhos. E aí eu fico me perguntando muitas vezes, por que perguntar para Deus, para o próprio Deus, para Ele me sondar e ver se há em mim algum caminho mau? Se Ele já sabe tudo que eu penso, Ele já sabe aquilo que eu vou falar antes que a palavra venha à minha boca. É porque quando eu digo para Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, eu estou autorizando Ele a dizer para mim mesma aquilo que precisa de conserto, aquilo que precisa de retomada. E isso é fundamental para cumprir um propósito eterno, tanto no C12, quanto naquilo que você faz na sua vida, quanto naquilo que você está buscando em Deus e naquilo que Ele quer te usar para fazer.
Muito obrigada por estar É uma aqui. quebra de orgulho e uma mostra de humildade. É isso que Davi fez nesse momento. Exatamente. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos vocês.